baixa autoestima, alta autoestima. Você tem problemas com estima? Com a sua autoestima? Você conhece pessoas que estão tendo problema com autoestima? Bom, se tiver, eu já te aconselho, pega esse vídeo e manda para eles. E veja só, vamos começar a desmistificar um pouco esse termo. O que é autoestima? A palavra auto nós usamos para muita coisa. Autocuidado, por exemplo. A palavra auto quer dizer si mesmo. E estima é uma espécie de apreço, ou seja, autoestima é o apreço por si mesmo, o quanto você tem se apreciado, tem apreciado a si mesmo. Agora, isso é comum. Não posso dizer que a autoestima é bom ou ruim, é parte constituinte do ser humano. Nós temos autoestima. A questão é, alguns têm autoestima muito alta e outros baixa autoestima. Agora, como nós conseguimos, então, lidar com isso melhor? A gente tem que entender o que é autoestima na prática. Eu gosto muito da definição do Lucas Napoli, um psicanalista aqui da internet também. E basicamente ele explica o seguinte, e eu concordo com ele. Nós aplicamos avaliações em nós mesmos, a partir de parâmetros que nós estabelecemos. Ou seja, para tudo na vida, nós começamos a criar um parâmetro de bom e de ruim, de média. E quando nós criamos um parâmetro sobre algo, nós aplicamos uma avaliação em nós mesmos e dependendo da nota que nós aplicamos em nós mesmos, nós vamos nos classificar em algum padrão de alto ou baixo estima, tá? Alta ou baixa estima. Então veja só, eu quero o corpo X, eu quero ganhar Y. Eu quero viajar para tais lugares. Eu tenho conseguido? Sim ou não? Aonde eu me encontro numa escala de salários que eu gostaria de estar ganhando, num corpo que eu gostaria de ter, num projeto que eu gostaria de estar fazendo, né, me dedicando. E aí eu crio um parâmetro de avaliação. E a partir desse parâmetro de avaliação, eu vejo aonde eu estou, aplico uma nota a mim, e eu estando acima da média, alta autoestima, estando abaixo da média, baixa autoestima. Isso é comum, é o que acontece. Agora, o que nós temos que estar atentos? E fica até o final, que no final eu quero dar umas dicas de como lidar com isso melhor. Então, por exemplo, a Joana começou a fazer academia, porque ela quer entrar numa roupa específica de um manequim que ela viu na loja. E ao chegar na academia, ela olha para alguém que está com um corpo diferente do dela, o corpo que ela gostaria de ter. E passado um mês, por exemplo, ela percebeu que ela não chegou no corpo que a outra moça tem, ela não conseguiu ter aqueles gominhos na barriga, aquelas definições. E ela começa a olhar para ela mesma, então ela pega um parâmetro, ela aplica uma nota a ela e normalmente uma nota baixa. Eu não consigo ter aquele corpo, eu não consigo ter aquela disciplina, eu não consigo fazer como ela faz. É muito comum isso acontecer. E aí ela começa a ter o quê? Baixa autoestima. Porque ela se coloca num nível abaixo da média de um padrão que ela mesma estipulou. Assim, em outras áreas. Por exemplo, o João se formou junto com o André. E aí, depois de 10 anos, ele encontra o André e percebe que o André, que fez a mesma faculdade que ele, se formou no mesmo lugar que ele, está ganhando talvez 2, 3 vezes o que ele está ganhando. Então, ele estabelece mais uma vez um número, ele estabelece mais uma vez um parâmetro e se coloca muito abaixo porque ele está muito pior financeiramente do que o André. Baixa autoestima. O Ricardo se encontrou agora com o João e o Ricardo ele está com um corpo aparentemente muito mais saudável do que o João. E aí ele aplica uma nota para ele, ele se coloca acima, né, nesse parâmetro que ele colocou e começa a ter alta autoestima. Eu estou melhor do que ele. Nós vivemos comparando, nós vivemos fazendo esta aplicação, aplicando essa prova a nós mesmos e nos colocando sempre em algum lugar. Isso é comum, isso faz parte do ser humano. Então, onde entra o problema aí e onde, aliás, eu posso dizer que nós devemos dar atenção para isso. Veja só, será que os parâmetros que eu estou utilizando são parâmetros justos? Será que os parâmetros que eu estou utilizando são parâmetros reais, que dizem respeito à minha vida, que dizem respeito à minha realidade? Porque um grande problema é eu começar a olhar para o outro e
a partir do outro, estabelecer um parâmetro sem levar em consideração a vida que eu tenho, a história que eu tenho. Eu olho para um cenário que não é o meu e começo a aplicar essa prova a mim, sem levar em conta o cenário da minha vida, a história que me constituiu, tão diferente do outro. Cada um tem uma realidade de vida diferente. Aquela história de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, aquilo não é verdade. Não se aplica a todos. É claro que em números, sim, mas a realidade de cada um é distinta. Então nós não podemos aplicar os mesmos parâmetros que o outro tem para a vida dele em nossa vida. Cada um de nós constitui uma história diferente. Cada um de nós foi formado, forjado de forma diferente. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao fazer essa comparação, olhar para estes números fictícios, né, que só existem na nossa cabeça, ao estabelecermos um parâmetro para nós nos julgarmos, nos avaliarmos. Cada um tem uma história, cada um tem uma construção e a nossa não é diferente, aliás, a nossa é diferente da do outro. Nós temos que avaliar se nós estamos aplicando em nós uma avaliação justa de acordo com a nossa realidade, com a construção da nossa vida. Esse é um ponto muito importante. Então, devemos também tomar cuidado, não somente com o outro, com a avaliação que nós fazemos a partir do outro, mas a avaliação que nós fazemos a partir de ideais. Ideais, como o próprio nome já diz, ele é uma ideia. E normalmente só existe no mundo da ideia e não no mundo da realidade. Ao aplicarmos ideais para as nossas vidas, ideias, ao aplicarmos metas e objetivos, mais uma vez temos que saber se nós estamos sendo justos, se nós estamos avaliando a realidade. Porque, se não, da mesma maneira, eu apliquei uma meta, um objetivo muito baixo, e aí eu consegui chegar nele, passar em muito. Aí eu aplico a prova e vejo como eu sou bom. Aí, alta autoestima. Ou eu estabeleço para mim metas e objetivos muito baixos, muito altos, aliás, muito altos, e aí eu não consigo chegar neles e começo a me cobrar. Eu não consegui perder tantos quilos até X data, eu não consegui juntar tanto dinheiro até tal idade. Mas será que isso condizia com a minha realidade? Era real ou era ideal? Ou só existia no mundo das ideias? Então, isso é muito importante, porque eu vou aplicar a prova a mim mesmo e eu preciso saber se eu estou sendo justo com a aplicação dessa prova. Agora, então eu tenho que pensar, que promessas eu tenho feito a mim mesmo? Que objetivos, planos eu tenho traçado? O que é a nossa régua? Nesse mundo que nós vivemos de influencers, de digital influencers, de pessoas com aparentes vidas perfeitas no Instagram, no YouTube, Facebook, daí por diante, TikTok, né? É muito comum que eu use o outro como régua para mim, mas o outro não é régua para mim, porque eu não sou o outro, entende? Como eu posso saber se eu estou agindo corretamente comigo mesmo ou não? Bom, crie para você uma lista, escreva sim, se você tem avaliado a sua realidade e os objetivos que você tem traçado. E veja o que você tem usado como métrica de avaliação para a sua vida. E eu sempre aconselho, né, a procurar um analista. Ele vai te ajudar a você avaliar a sua vida, se conhecer melhor, saber o que você tem estipulado para você mesmo como métrica de avaliação, se as suas avaliações estão sendo corretas ou não. Ele vai te ajudar a perceber isso. Se você não tem um analista, um psicanalista ainda que te ajude, né, que possa te ajudar com isso, eu sou psicanalista, atendo online e aqui na descrição do vídeo você vai encontrar como me contatar. Agora, eu quero deixar para você duas formas de você lidar melhor com isso. O primeiro é reavalie os seus padrões, como eu já tenho dito, na verdade. Reavalie os seus padrões de julgamento quanto a você mesmo. Reavalie se você tem julgado corretamente de acordo com a sua realidade. E se você também julga muito o outro e fica colocando o outro abaixo ou acima, faça também esse exercício. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas com a vida do outro. É muito fácil nós julgarmos o outro e normalmente depreciarmos o outro. Mas será que ele teve as mesmas possibilidades que você? Ou que alguém que aparentemente está numa melhor, muito acima da média? Então, veja só, a sua autodepreciação, ela está muito baixa, né? A autodepreciação, ou se você está se apreciando demais? Agora, por último,
eu quero deixar mais uma dica aqui. Torne-se a pessoa que você avaliaria melhor. Como assim? Como é que nós podemos aplicar uma prova em nós mesmos e nos sairmos bem nessa prova de forma honesta, de forma justa? Você aplicando padrões justos a você e se tornando essa pessoa. Vou dar um exemplo. Muita gente planeja perder tantos quilos até tal data. E às vezes é difícil perder tantos quilos até tal data, porque ele estipulou uma meta, um objetivo, um parâmetro muito fora da realidade. Agora, vamos dar um exemplo. Eu quero perder tantos quilos, eu quero emagrecer. Eu estou usando um exemplo que é muito comum do dia a dia das pessoas. Não coloque uma meta de 10 quilos no mês, por exemplo. Mas pense assim, eu preciso ir pelo menos 4 vezes na academia essa semana. E aí você vai, se esforça para ir 4 vezes na academia na semana. E aí quando você for passar a avaliação, né? Quando chegar o dia da avaliação e você olhar para a sua semana e você vai pensar, eu consegui atingir a meta que eu queria. Uau, né? Fica feliz. Olha, eu vou tentar me alimentar melhor essa semana que vai entrar do que a semana anterior. Não fique naquelas metas assim, por exemplo, eu preciso pesar a comida da semana inteira, bater as gramas exatas. Tá ok, tem gente que vai seguir esse caminho aí. Mas se você está tendo um problema com a baixa autoestima, vá com mais calma. Vá com calma. Então, por exemplo, esta semana eu quero me alimentar um pouco melhor do que a semana anterior. E aí você faz uma listinha do que você está fazendo. Chega no final da semana, faz essa avaliação e ainda que tenha sido por muito pouco, se a sua alimentação foi melhor, você já começa a se avaliar um pouco melhor. Você vai aumentando a sua autoestima até um ponto saudável para você. E qual é um ponto saudável para você? Isso é você quem vai ter que decidir, quem vai ter que se avaliar e se entender e se conhecer. Então, vamos seguir juntos neste canal falando mais sobre isso. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Comente aqui sobre o que você gostaria de falar, de entender melhor, sobre autoconhecimento. Então, autoestima, falamos um pouco sobre isso. Até a próxima.